Para complementar aqui, o que a gente estava falando, vamos supor que eu tenha 4 letras aqui e quero formar pares com essas letras, ok? Vamos ter um trabalhinho aqui meio de chinês, vamos escrever todos os pares possíveis com essas 4 letras, pode ser? AB, AC, AD, preciso da ajuda aí, vamos lá, participação de todos aí. Ó, você não sabe quem está rindo aí. BC, BD, CD. Mas é só isso? Não. 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 Não pode ser só isso. Faltou BA. Aí é que vem a questão que vai diferenciar a de combinação. BA é a mesma coisa que a B? Depende do contexto. BA, levando em consideração agora levando a ordem, né? Escrevendo aqui com todas as ordens possíveis. O BA, faltou o CA e o CB, CA e o CB, BA, DB e DC, BA, DB e DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Então, quantidade de pares com essas 4 letras aqui disponíveis, sem repetição, deu 12. Bom, o 12, a gente poderia ter calculado esse 12 sendo, vamos ver, o arranjo de 4, 2 a 2, arranjo de 4, 2 a 2, é isso? 4 fatorial sobre 4 menos 2, 2 sobre 2 fatorial, 4 vezes 3, então beleza, 12. Isso porque, por exemplo, aqui onde eu tenho AB e aqui onde eu tenho BA, cadê o BA? Eu estou considerando que são duas maneiras diferentes, né? 2 pares diferentes de letras, porque eu estou considerando o que aqui? Que a ordem importa, ok? Se eu falar assim, gente, agora a ordem não importa, quais são os caras que a gente vai eliminar aqui? Todos que estão daqui para baixo, né? Aqui, ó, o BA corta com AB, o CA corta com AC, o CB corta com BC, DA com AD, DB com BD e DC com CD. Ok? Quando eu tenho problemas desse tipo, onde a ordem não importa, se a escolha dos elementos que eu vou fazer, a ordem com que eu vou fazer a escolha não vai importar, por exemplo, preencher o A e depois o B, ou o B e depois o A, não vai fazer diferença, eu não tenho necessariamente um arranjo. Eu tenho um arranjo e tenho que dividir o resultado do arranjo por alguma coisa. Isso é combinação. Mas como é que a gente vai chegar na fórmula de combinação? Aqui, a gente vai, nesse exemplo específico aqui, a gente vai dividir o resultado, a quantidade de arranjos, para esse exemplo aqui, por 2, né? Então, para esse exemplo específico aqui, a quantidade de pares formados com essas 4 letras aqui, sem que a ordem importe, então vai ser a combinação de 4 elementos, 2 a 2, é a combinação, perdão, é a quantidade de arranjos de 4 elementos, 2 a 2, nesse caso específico aqui, dividido por quanto? Por 2. Será que vai ser sempre assim? Nesse caso aqui, deu 6, porque a gente consegue contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Até aqui a gente está vendo que para esse exemplo eu posso pegar a quantidade de arranjos, se eu dividir por 2 vai me dar a quantidade de combinações. Porque a combinação vai ser a quantidade de possibilidades de se selecionar de N elementos disponíveis, selecionar P elementos, né, combinação de N, P a P, cuja fórmula a gente não escreveu ainda, é selecionar P elementos de um total de N elementos disponíveis, mas de modo que a ordem faz diferença ou não faz diferença? Em combinação, a ordem não faz diferença. Se eu pegar AB é a mesma coisa que se eu tiver pego BA, ok? Exatamente por isso eu só tenho 6 possibilidades. Porque o AB e o BA são a mesma.
da mesma forma que o AC e o CA também são a mesma. Ok? Se a ordem não importa, eu vou calcular por combinação. Se a ordem importar, onde AB seria diferente de BA, aí sim, eu vou utilizar a quantidade dada pela fórmula de arranjo. Tá ok até aqui? Então, se a gente parar para pensar, o exemplo que eu usei ainda há pouco foi o exemplo de quantas equipes a gente consegue formar para uma maratona de programação. Faz diferença se eu escolher primeiro ele, depois ele, ou se eu escolher primeiro ele, depois ele? Não. São os mesmos três elementos, né? Então, para a maratona de programação, especificamente, o resultado não vai ser 990. Ok? Porque 990 é a quantidade de possibilidades, né, de quantas vezes a gente consegue selecionar 3 alunos de um total de 11, sendo que a ordem importa. Vamos supor que desses 11 alunos eu queira escolher um para ser gerente de projeto, um para ser analista, outro para ser programador. Opa, aí a ordem importa. Se eu escolher o Renan para ser gerente, o Gabriel para ser analista e o Matheus para ser programador, é diferente se eu tiver escolhido qualquer outra ordem diferente. É diferente, tá? Então, se é diferente, eu tenho 990 possibilidades. Mas se eu quero formar equipes para uma maratona de programação, onde não importa a ordem que eu vou selecionar 3 de vocês 11, é um resultado muito menor do que 990, tu não concorda? O que eu teria que fazer nesse caso, então, para calcular a quantidade certa? Vamos pegar o exemplo ali do 990. Isso tudo para a gente deduzir a fórmula de combinação que eu quero botar aqui. Mas eu não quero dar a fórmula. Quero mostrar como é que a gente chega nela. Tá? Eu tenho ali 990 arranjos diferentes. Tá? O 990 foi calculado com arranjo. 990 grupos de 3 pessoas, sendo que a ordem importava. Se eu quero agora que a ordem não importe, é porque eu tenho que dividir esse 990, eu tenho que tirar desse 990 alguma parte. Por exemplo, se eu tenho os alunos A, B e C escolhidos nessa ordem, ou os alunos escolhidos B, C, A, ou B, A, C, ou A, C, B, ou C, A, B, ou C, B, A, todas essas 6 possibilidades aqui significam uma só. Concorda? O que no arranjo, cada uma dessas escolhas seria de fato uma escolha diferente. Na combinação, já que a ordem não importa, todas essas representam a mesma escolha, certo? Quantas vezes eu tenho isso daqui possível considerando o número 3 aqui, que são 3 elementos? Quantos desses vão se reduzir em 1? 6, que é 3 fatorial. Concorda? Que é a quantidade de permutações dos 3 elementos, certo? Então eu vou reduzir as minhas 6 possibilidades em uma só, porque eu vou dividir isso daqui pelo fatorial de 3, que é exatamente quantas permutações possíveis eu tenho aqui. Levando isso daqui agora para transformar um problema de arranjo num problema de combinação, reduzir um problema de arranjo num problema de ordem e porte, eu vou pegar n fatorial dividido por n menos p fatorial, que é a fórmula de arranjo, e ainda vou dividir isso daqui pelo fatorial desse cara aqui, que é exatamente pela quantidade de permutações diferentes dessas p posições que eu quero desconsiderar. Ok? Eu quero que o p fatorial aqui, que é a quantidade de permutações dessas p posições, signifique uma coisa só. Como aqui eu transformei esses 6 arranjos em apenas uma combinação, ok? Se eu dividir isso daqui por p fatorial, eu estou pegando todas as p posições e dizendo que a ordem dessas p posições não importa mais, porque eu estou dividindo pela quantidade de permutação dessas p posições. Então essa aqui vira a fórmula de combinação, ok? Então, no nosso caso ali da maratona de programação, o 990, que seria a quantidade de arranjos possíveis, né? Arranjo,
a ordem importa. Então, eu não tenho 990 equipes diferentes para fazer uma maratona de programação. Mas, se eu sei que eu posso calcular a quantidade de combinações, que é onde a ordem não importa, a partir de uma outra fórmula onde a ordem importa, eu vou pegar nesse caso aqui, no caso aqui de 11, combinação de 11, 3 a 3, eu vou dividir o arranjo de 11, 3 a 3, que era 990, por P fatorial, certo? Quem é o P para esse caso aqui? 3 fatorial. Então isso daqui vai ser 990 dividido por 3 fatorial, que é 6. Quanto é que dá isso aí? Alguém fez isso aí rapidinho? Alguém fazendo calculadora? Não fala assim. 165. A reação dele foi mais comédia que eu podia. É 6. Eu comecei a rir. Barulho da rua. 165. Então eu tenho, olha só, eu caí de 990 possibilidades para apenas 165. Por quê? 990, se eu imaginasse que a ordem ia fazer diferença. Então, se dos 11 eu escolher 3 de forma que um é gerente de projeto, outro é analista, outro é programador, eu vou ter 990 formas diferentes de formar essa equipe. Mas se eu vou pegar de vocês 11, vou pegar 3 para serem uma equipe de programação, a ordem que eu vou fazer escolha não vai fazer diferença alguma. Se a ordem não vai fazer diferença alguma, o resultado é bem menor, 165, ok? Então, quando vocês se depararem com algum enunciado, se você ficar em dúvida se arranjo ou combinação, você vai pensar em quê? A ordem importa? Se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, é combinação. Ok? Show. Foi?